Irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Abra sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Versículo 41 ao 43. Marcos, capítulo 12. Versículo 41 ao 43. Há alguns dias, Jesus me falou sobre esse texto e que eu deveria pregar sobre ele. E de cara eu olhei, mas o que vai sair daqui? Vamos ver. Glória a Deus. Posso ler? Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Vocês que estão aqui dentro deste santuário e há outros que nos assistem pela televisão, e eu creio que é um alcance bastante grande. A todos vocês, eu tenho uma mensagem de Deus hoje para o coração de vocês. E durante esse período terrível, perderam filhos, irmãos, parentes, amigos, e muitos ainda revolvem a dor dentro de seus corações. Eu tenho uma mensagem de Deus para você, abra bem o seu ouvido. A Bíblia diz que nós vamos andar nas ruas de ouro e de cristais. Em uma cidade que é uma caixa perfeita, de 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. E João viu ela tão linda como uma noiva, preparada para o seu noivo Jesus, e que vai acolher a multidão de santos. E nós vamos entrar pelos portais de pérolas. Mas eu tenho um negócio interessante que nenhum outro profeta falou, prometeu jamais. Mas o próprio Filho de Deus assim falou. Escute isso. João capítulo 14, versículo 1 ao 4. E eu vou usar aqui a versão que eu aprendi há quase 40 anos atrás. Se isso mexer com a sua alma e falar ao profundo do seu coração, então creia. E Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E ele continua: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Isso aqui que é lindo. Para que onde eu estiver, estejais vós
amém? Jesus não abandonou a sua igreja. Você que está me assistindo pela televisão, a alma de você vai estremecer com esta verdade. E o que é interessante é o versículo 4. Jesus disse assim: e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Amém? O texto bíblico que eu li leva-nos a uma ala do templo de Salomão, ou do templo de Herodes, que ele reconstruiu. Era uma ala separada, denominada de ala das mulheres. E ali o Senhor sentou com os seus discípulos e estava observando. Nessa ala do templo, era a ala separada para as mulheres e as crianças adorarem a Deus e estarem ali. Mas era o lugar onde se colhia as ofertas do povo também. E o Senhor observou os que tinham dinheiro. Não é pecado ter dinheiro. O negócio é quando transforma ele num Deus. Aí é que está o problema. E muitos iam lá e jogavam o dinheiro. Se fosse nos dias de hoje, fariam até a tal da selfie, né? Mas de repente chegou uma pobre viúva. Jesus destaca bem isso. É uma pobre viúva. E ela coloca a oferta dela. E o que é interessante é que esse texto não é o dinheiro pelo dinheiro. Jesus destaca uma coisa: ela deu tudo o que ela tinha. Ela comprometeu o dia seguinte dela. Aquelas poucas moedas que ela tinha, ela coloca lá na salva. Ela coloca no lugar onde se entregavam as ofertas. Ela dá. Jesus disse, ela deu tudo o que ela tinha. O dia de amanhã poderia vir fome para ela. Era muito difícil uma mulher sozinha, há 2000 anos atrás, a sobrevivência, quando não tinha marido ou filhos para ampararem. Mas Jesus falou que ela entregou tudo o que ela tinha para viver, ela deu a oferta dela. Ela deu tudo o que ela tinha para Deus. A Bíblia fala que quando Jesus estava arrebanhando os seus discípulos, ele passou na coletoria, uma alfândega. E havia um rapaz lá chamado Mateus, conhecido também como Levi, e ele era coletor de impostos, um publicano. E Jesus o convidou para segui-lo, para ele largar o empregão dele e ser um discípulo. E a Bíblia diz que Mateus abandona o emprego dele. Um coletor de impostos era um dos empregos mais abastados, de uma renda excelente. Ele tinha à disposição a guarda romana, mas era uma das funções mais odiadas da sociedade. E principalmente Mateus, que é judeu, ele era chamado de traidor. A convivência social dele era restrita aos guardas e alguma outra pessoa que fazia amizade com ele. Mas a Bíblia diz que ele largou o grande emprego para seguir a Jesus. Ele faz algo mais interessante. Depois que ele larga o emprego, ele chama muita gente. Ele chama Jesus e faz um jantar. Está desempregado, não está nem aí. O importante para ele é Jesus. Jesus era tudo. O dinheiro que ele tinha coletado era nada. Futuro incerto.
Não sei para onde essa decisão vai me levar, mas eu quero Jesus. E Mateus vai atrás dele. O destino deles foi muito cruel. Alguns crucificados, alguns cerrados, alguns torturados. Não tinha problema. A vida material não importava mais. E como dizia Paulo, o lema daqueles homens é: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. A Bíblia nos leva a Abraão. Esse homem viveu uma experiência fantástica com Deus. O progenitor da nação de Israel. Às vezes a provação, a maior provação da nossa vida, escute isso. Às vezes a maior provação da nossa vida não acontece no pior momento da nossa vida. Às vezes acontece no melhor momento da nossa vida. Abraão tinha chegado com mais ou menos 120 anos, se tornou um poderoso pecuarista, dono de rebanhos. Havia 318 empregados, era 318 pais de família. Haviam 318 famílias sustentadas por esse homem. Ele tinha conquistado fama, amizade, dinheiro, todo o nosso sonho material. E Deus tinha lhe dado o maior sonho, que era colocar um filho no mundo, porque até a idade de 100 anos, a sua esposa Sara era estéril. E a maior conquista de um homem na antiguidade era possuir filhos. Ele podia ser tudo, mas se ele não tivesse filhos, ele era motivo de riso e de escárnio. E com 100 anos, Deus lhe deu um filho, um descendente. Mas com 120 anos, Deus pediu esse rapaz. E Deus disse: leve ao Monte Moriá, sacrifique seu filho lá para mim, prove que você me ama. E Abraão levou este rapaz. A Bíblia silencia com relação aos sentimentos desse homem, mas ele obedece a Deus. E no monte, quando o rapaz está amarrado, quando Isaac está pronto para ser morto, escute isso, ele ia ser morto, o que para nós é uma visão muito estranha. A antiguidade poderia ser algo muito comum. Sacrificar um filho para um Deus. Era a cultura do Oriente. E quando Abraão vai então dar o golpe fatal, Deus brada para ele. E diz: agora eu sei. Deixa eu parafrasear aqui. Agora eu sei que você dispõe tudo que você tem para mim. E Deus bateu no peito e chamou Abraão de seu amigo. Existe um evento que ele é repetido na Bíblia 4 vezes, mas na verdade são 3. Em Mateus capítulo 26, versículo 6 a 13, e Marcos capítulo 14, versículo 3 ao 9, a Bíblia diz que Jesus está na casa de Simão, o leproso. Esse homem, ele convidou Jesus e seu staff para uma refeição. E quando Jesus está dentro da casa, talvez esse Simão, o leproso, ele tenha adquirido, talvez seja muito óbvio que ele era leproso, e talvez Jesus tenha curado ele, e agora ele está muito feliz, e ele quer, de alguma forma, agradar o mestre. E tanto Mateus como Marcos registram isso. E quando eles estão naquele evento, fazendo aquela refeição, a mesa no Oriente, na Antiguidade, era bem baixa, e os homens se inclinavam para pegar o alimento.
A Bíblia diz que chegou uma mulher e ela derramou perfume na cabeça de Jesus. E o texto bíblico diz que aquele perfume era muito caro. Tinha um valor altíssimo. Talvez aquilo fosse um tesouro para ela, em que ela poderia comercializar. Ela poderia angariar fundos para a sua sobrevivência vendendo aquele perfume. Mas ela pega tudo o que ela tem e ela derrama nos pés de Jesus. Ela começa a massagear os pés do Mestre, adorando-o com o que ela tinha. Há um outro evento semelhante também registrado em João capítulo 12, o versículo 1 ao versículo 8. Jesus está em Betânia, uma pequena aldeia próxima de Jerusalém. Ele está entre amigos, ele está na casa de Lázaro, que é irmão de Marta e Maria, o mesmo Lázaro a quem ele ressuscitou. E enquanto está ocorrendo os preparativos para mais uma refeição, eles recepcionam Jesus. A Bíblia diz que Maria, ela vem e derrama um perfume, ou um óleo, o perfume oleoso, ela derrama nos pés de Jesus. E aí um dos discípulos, bastante conhecido, chamado Judas Iscariotes, ele reclama: mas que gasto! É muito caro esse jarro com esse perfume. O perfume custava mais ou menos 30 mil reais. Foi avaliado em denário. O denário era a diária de um trabalhador. A diária de um trabalhador hoje está em torno de 100, 150 reais. 300 reais custava aquele vaso com aquele perfume. E Maria está ali, ela está derramando nos pés de Jesus. 30 mil reais. E Judas Iscariotes se incomoda. Ele diz: por que você não vendeu e deu isso aos pobres? Nós temos causas sociais tão grandes, problemas para serem resolvidos, pessoas que sofrem injustiças sociais. Isso é reconhecido e é papel da igreja também, porque nós temos que ter um papel social. Faz parte da chamada enquanto igreja enfrentarmos e ajudarmos as pessoas necessitadas e carentes. Isto faz parte de nós. Mas existe uma coisa primordial na igreja, que é: o nosso coração tem que estar voltado para o Mestre. Ele tem que estar no topo das nossas prioridades. Tem muito pastor que perdeu o ministério, se envolveu com tanta causa social, está defendendo até o que não pode defender, e se esqueceu do Mestre, e se esqueceu de derramar o azeite todos os dias nos pés do Mestre. Quantos políticos eu não vejo levantarem a bandeira? Defende pobre, defende quilombola, defende isso e aquilo outro. Tudo marketing para enganar a população. Maria vai lá: é tudo que eu tenho e eu vou entregar para o Mestre. E ela começa a massagear os pés de Jesus, a limpar, a passar o perfume. O último evento, e eu estou terminando, acontece na Galileia, no princípio do Evangelho de Jesus.
Está em Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 50. O Senhor Jesus está na casa de Simão, um outro Simão, porque Simão é um nome comum naquela época. Esse Simão, a Bíblia, Lucas destaca e diz que ele era fariseu, uma das vertentes do judaísmo mais radicais. E eles estão novamente em um evento se alimentando. E de repente, uma mulher entra e ela vai até o Senhor Jesus. E ela entra com um vaso, com perfume novamente. São três eventos muito semelhantes, com atores diferentes. Mas Jesus está aqui recebendo a adoração dessas pessoas. Agora aqui tem uma diferença. Ela não derrama só perfume. Ela derrama lágrimas também nos pés do Mestre. Ela entra, e ela já entra chorando, e ela derrama as lágrimas nos pés do Mestre. Ela pega seus longos cabelos, isso é tocante demais. E ela começa a limpar os pés do Mestre. Depois ela pega o perfume caríssimo e começa a massagear os pés do Mestre. E aí então acontece isso. Convidado por um dos fariseus, Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber de Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, o destaque, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, o fariseu não fala nada, ele pensa. Ele diz assim, ele olha para Jesus e vê a mulher ali fazendo aquele trabalho de adoração. Ele diz assim, se esse homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher é, uma pecadora. Jesus olhou para ele, mal ele sabia que ele estava diante daquele que perscruta, daquele que sonda o que nós não podemos sondar. O mais profundo dos nossos pensamentos. Não basta falar porque ele sabe de tudo. Jesus respondeu dizendo, Simão, tenho algo a lhe dizer. Simão disse, dize, mestre. Disse ele, 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele que foi perdoada a dívida maior. Jesus respondeu e disse, você julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher, entrei em sua casa, Simão, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés.
Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Ela amou muito. Ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. A viúva deu tudo o que ela tinha. Mateus deu tudo o que ele tinha. Abraão deu a coisa mais importante que ele tinha. As mulheres deram tudo o que elas tinham. E essa aqui parece que era prostituta. Mas os pecados dela não a impediram de ela correr a Cristo. Escute isso, você que está aqui dentro e que me assiste pela televisão, eu lhe digo: os muitos pecados serão perdoados. Uma mensagem de esperança para os nossos dias. Dê tudo o que você tem, não é o seu dinheiro, é a sua vida para o Mestre nesta noite. Fica de pé comigo, por favor. Ele não sabe que ela é uma pecadora? Nossa! Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Quantos agora não estão na boca de fumo? Quantos não estão envolvidos com tantos delitos? Quantos não foram alijados de seus grupos sociais, de suas famílias? Eu estou lhe dizendo, glória a Deus. Na casa de Simão o fariseu, ele está aqui nesta noite. Aleluia. Glorificado como Deus, esperando você aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Venha nesta noite em nome de Jesus, para que Ele liberte você, para que Ele cure você. Escreva o seu nome no livro da vida. Venha a Jesus. Amém. Aleluia. Deus espera por ti. A igreja louva, de pé, louva. Do pródigo vem. Deus espera por ti. Perdido pródigo vem. Tem alguém aqui esta noite que entendeu a palavra de Deus, que ouviu não só no seu ouvido, mas no seu coração e na sua mente a voz de Deus, e agora quer se render a Cristo, quer se entregar a Cristo, quer voltar para Cristo. Saia do seu lugar e venha. Estamos esperando por você e queremos orar pela tua vida. E lhe garanto, segundo a palavra de Deus que foi pregada, Jesus não rejeita ninguém, Jesus não discrimina ninguém. Ele tem amor, Ele tem misericórdia, Ele tem perdão para dar a todos quanto a eles se chegam. Quem quer aceitar Jesus? Alguém para aceitar Jesus, vem agora. Alguém para se reconciliar, sai do teu lugar e vem.
Jesus te chama. A igreja canta e adora o Senhor. Do pródigo vem com paciência. Você que está afastado da casa de Deus, você que é um pródigo, que deixou a casa paterna, que desperdiçou as riquezas do Pai Celestial, Ele te chama hoje para um reencontro, para uma reconciliação, para um novo concerto. Sai do teu lugar e vem. Jesus te chama. Você quer se reconciliar? Venha. É a tua oportunidade. Glória a Deus. Você que está ligado conosco pela televisão, pelas redes sociais, ouviu a palavra. Deus está tocando na tua vida. Se renda ao Senhor onde você estiver. Jesus te ama como você é, da maneira que você vier. Se renda a Ele, entregue sua vida a Ele, porque Ele te recebe, te abraça, te perdoa e cuida da tua vida. Aceita Jesus, te reconcilia com Cristo agora, na tua casa, no teu trabalho, no teu carro, onde quer que você esteja. A palavra do Senhor te alcançou. Ouça a voz do Senhor e se entregue a Jesus. Canta, igreja, adora. O Espírito de Deus está agindo, está trabalhando nos corações. Deus espera por você. Se você quer entregar a vida para Jesus, venha. Glória a Deus.